A gente já com acho que foi agora, né. Pessoal, então, boa tarde, uma alegria imensa que a gente tem agora a segunda edição do nosso ciclo de palestras, né, que é o ciclo de palestras ATS em Pauta. Eu fico muito feliz de estar numa segunda edição e especialmente com essas 4 mulheres poderosíssimas da ATS no Brasil, convidadas muito especiais, né, e começando com a doutora Fátima Toscas, que ela é servidora de carreira, pesquisadora científica, coordenadora do núcleo. O microfone está fechado. Tá mudo. Professora, seu microfone não está funcionando. Desde o início ou entrou agora? Começou na apresentação. Então tá bom, obrigada, gente. Estamos, então, aqui com a doutora Fátima Toscas. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente nessa edição, abrindo a edição 2023, a segunda edição da TS em Pauta. Ela é servidora pública de carreira, é pesquisadora científica, a coordenadora do Núcleo de Análise e Projeto de Avaliação de Tecnologias do Instituto de São Paulo, lá em São Paulo, é de onde ela fala, membro titular no Comitê de Produtos e Procedimentos da CONITEC, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela também é pesquisadora associada do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Inovação do Hospital das Clínicas da USP, da Faculdade de Medicina, é docente de disciplinas de ATS, enfim, uma vasta experiência, já esteve aqui no Ministério, né, é convidada, especialista da Subcomissão de Produtos e Procedimentos no Ministério da Saúde, na Câmara Técnica de Tecnovigilância da Anvisa, e é doutoranda da Faculdade de Medicina da USP, também com esse tema, né, e o tema da palestra dela. Então, assim, nós estamos com uma pessoa que tem uma experiência muito vasta. Eu fico muito feliz de ter você aqui como voluntário também nesse projeto, Fotne. É um curso de extensão pela UNB, então todo mundo aqui que está participando vai ter o certificado de extensão da Universidade de Brasília, a quem agradeço também, né, a toda a comissão de extensão que avaliou e com louvor o nosso trabalho. E eu passo a palavra para você, Fátima, te agradecendo e desejando boa tarde. Obrigada, Elaine, muito bom estar com você. Sou tão entusiasmada, né? Assim, seu ânimo aqui encoraja a gente, né? Obrigada pela gentileza aí das palavras. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Preparei para a gente discutir. Enquanto você compartilha, Fátima, eu vou falando então com o pessoal que a gente vai transcorrer a apresentação toda e assim, ao final, já vão guardando suas perguntas, a gente vai poder abrir microfone, vai poder abrir câmera, perguntar, vão ficar muito à vontade e também podem ir colocando as suas perguntas no chat, para quem não quiser falar, tá bom? Mas a gente vai deixar a doutora Fátima apresentar e ao final a gente abre para perguntas, ok? Pronto, já está aparecendo. Pode começar. Obrigada. Vamos lá. Então, a Helene já antecipou, né? Eu sou pesquisadora de carreira aqui em São Paulo, tive experiência também dentro do Ministério da Saúde. Minha linha de estudo, né, de pesquisa, envolve aí, estudos que contemplam qualquer fase do ciclo de vida de dispositivos médicos. Além de atuar, então, na área de pesquisa, também trabalho na área de ensino e também apoio a gestão aqui em alguns níveis de gestão. Na agenda aqui, eu trouxe 4 grandes tópicos para a gente discutir um pouco, né? A gente dividir aqui um conceito mais introdutório, onde a gente vai assim, encontrar algumas definições. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o estado da arte, né? Quais são os principais referenciais. É bom a gente saber que esse contexto nunca é só local, existe trabalhos que são globais, né? Agendas que são globais e que nos alcança também. Então, essas experiências, referências internacionais são importantes. Trazer um pouco do histórico nacional, para a gente poder discutir, né, quais são as principais dimensões que a gente deveria considerar quando a gente está discutindo métodos de estudo de avaliação de tecnologias que envolvem os dispositivos médicos e quais são os recursos necessários para a gente realizar esses estudos, né? O que a gente precisa para que esses estudos possam ser, de fato, né, adequados à temática dos dispositivos.
Pode, né? Agora o seu ficou mudo. Continua mudo. Gente, se tiver alguém perto aí do botão de mutar para todos, por favor, fique longe do botãozinho. Vamos lá, deixa eu fazer aqui de novo, então. Voltar. Aqui da nossa agenda, então, no final, vou trazer um estudo de caso para a gente provocar um debate aí. É um estudo de caso bem recente, de uma demanda que passou pela Conitec, que eu acho bem importante, assim, ilustrar mesmo como que é essa dinâmica e do que está acontecendo. Então, os dispositivos hoje, eles são cruciais para qualquer tipo de atenção, cuidado à saúde, né? É quase que impensável você pensar que tem um cuidado de saúde e não está envolvendo nenhum dispositivos médicos, né? Eles são usados desde prevenção, diagnóstico, reabilitação, cuidados paliativos, tratamento, monitoramento. Então, desde uma atividade, um procedimento bem simples, como uma atadura, como enfaixar um tornozelo, até os procedimentos mais sofisticados, de alta complexidade, como a oncologia, a radioterapia, né? Eles estão sempre envolvidos. É um setor muito plural, ele tem uma diversidade grande e também tem uma diversidade também em relação a quais ambientes que a gente dispõe dessas tecnologias. Então, a gente tem muitas dessas tecnologias no ambiente hospitalar, mas também a gente tem elas nos ambientes domésticos, né? Então, home care, né? Para uso mesmo ali da família. A gente tem essas tecnologias em resgate. Além de tudo isso, dessa ampla variedade também de locais de uso, né, de ambientes de uso, a gente também tem os operadores que também são diversos, né? Então, essas tecnologias podem ser operacionalizadas, né? O uso delas acontecer por meio de um profissional de saúde, ou por um profissional que é mais leigo, ou pelo próprio paciente, ou pelo seu cuidador, e aí ele vai passando por vários tipos de ambientes possíveis. Existem mais de 2 milhões de tipos de diferentes de dispositivos médicos, então é um setor muito plural, muito grande. E essa diversidade aí, desde uma atadura, né, como a gente falou, até um acelerador linear. Você vai passando por vários tipos de tecnologias que têm características muito particulares entre eles mesmos, né? Então, a gente vai ter essas tecnologias que às vezes são mais para uso diagnóstico in vitro, a gente vai ter os implantáveis, vai ter aqueles que exigem uma manutenção, tem questões de energia elétrica passando pelo paciente. Então, ele é muito plural, existem vários tipos dessas tecnologias. E mesmo uma única tecnologia, né, ela pode ter várias marcas, modelos diferentes, né? Então, tem vários fabricantes com vários tipos de marca e dentro de uma mesma marca vários tipos de modelos para atender uma necessidade ou uma finalidade de uso. Tanto isso como 2 exemplos aqui, a gente tem uma cama hospitalar, então a gente tem 2 modelos mostrando bem claramente aqui a diferença de densidade tecnológica. Então, o que vai mudar dessas camas, né? Vai mudar qual é o tipo do paciente qual é a condição clínica daquele paciente, quanto tempo aquele paciente vai ficar naquele local, qual o ambiente que ele está, é numa UTI, é no pronto-socorro, é de serviço só de urgência. Então, ela vai ter uma pluralidade tecnológica, porque ela tem vários tipos de finalidade, tipo de aplicações. Aqui embaixo a gente tem o ultrassom, e aí você vai ter vários tipos de ultrassom. Você vai ter ultrassom que é usado ginecológico, obstétrico, vai ter o cardiológico, tudo isso na área de diagnóstico, mas você também pode usar ele para estadiamento, para um uso oncológico, ou em uma unidade de resgate, que vai ter uma outra característica. Ou então eu posso usar, a gente tem hoje várias tecnologias que usam ultrassom sem ser diagnóstico. Então, você usa uma tecnologia já altamente já em uso, né? Que seria o ultrassom para finalidade de guiar um procedimento cirúrgico. Então, a finalidade não é mais um diagnóstico, mas sim um procedimento cirúrgico guiado pelo ultrassom. Então, aí são vários modelos que você vai vendo e essas tecnologias elas vão se unificando também, então elas vão se associando, tecnologias consagradas, e vão mudando também de ambiente. Então, tinha tecnologia que, no caso do ultrassom, que ficava numa unidade de diagnóstico, e agora eu tenho ela dentro do centro cirúrgico. Então, é um setor muito plural e muito diverso. Então, tem características muito diferentes das demais tecnologias.
Então, aqui, para a gente discutir um pouquinho, né, quais as diferenças, né, dessas particularidades ou especificidades dos dispositivos, né? Primeiro, essa ampla gama, né, uma heterogeneidade assim, mais que acentuada, a gente tem milhões de configurações possíveis dessas tecnologias, em comparação ao setor de medicamentos. O mercado, o setor também do mercado, ele é totalmente diferente, né? Então, enquanto no medicamento você tem o domínio das big pharmas, né, de grandes multinacionais, que operam muito o mercado pela questão da presença de patentes, né? Então, o domínio da situação patentária, da exclusividade, do comércio por exclusividade, que não vai ter tanto no dispositivo, né? As empresas são mais pequenas, são empresas médias, mais jovens, e existe, e como ele tem um mercado muito mais dinâmico, acontece que eles não usam muito da proteção patentária. Então, a ausência dessa proteção patentária também vai acontecer nos dispositivos médicos, até porque o ciclo de vida são totalmente diferentes, né? Então, um ciclo médio aí de vida, né, tecnológica, né, ou seja, aquela tecnologia que vai ser substituída, vai vir uma nova versão, vai ter um upgrade, é de em torno de 18 meses, enquanto de medicamento ele vai passando de décadas, né? A composição dessas tecnologias é das mais variadas e ela vai absorvendo avanços de outras áreas. Então, ela consegue absorver o avanço das tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente tem vários tipos de aplicativos, sensores, da engenharia mecânica, da eletrônica, da elétrica, dos princípios ópticos, da física médica, da engenharia de materiais. Você tem amplo, às vezes combinado, né? Às vezes um único dispositivo tem ali vários tipos desses componentes, onde os medicamentos, a composição é mais química fina, ou a rota de biotecnologia. Tem uma diferença em relação ao uso e aplicação. Majoritariamente, essas tecnologias, os dispositivos são operados por alguma pessoa, ele é operador dependente, ele não funciona sozinho. Você precisa de alguém que vai lá e manuseie aquele dispositivo. Então, ele é operador dependente. Geralmente, ele vai precisar de requisitos de infraestrutura física, elétrica, de rede de gases, de climatização. Precisa, algumas dessas tecnologias de manutenção, assistência técnica, peças de reposição, precisa de fornecimento de consumíveis, acessórios. Ele, como a gente viu no slide anterior, tem uma diversidade absurda de indicações e de uso, de populações, de condições clínicas, e geralmente os medicamentos, a aplicação leva em consideração o desenvolvimento do conhecimento científico, que é muito encontrado, né, a partir dos ensaios clínicos, né? Então, para os medicamentos, é muito bem consolidado os ensaios clínicos, né? Eles são mais robustos, né? Que é muito diferente na questão dos dispositivos médicos, né? Que, pelas suas características, né, é mais difícil você conduzir ensaio clínico randomizado, às vezes ele é eticamente inviável, ou pela própria tecnologia também, ela vai colocando alguns desafios nessa produção de evidências clínicas. Tendo dito isso, né, fica mais fácil de entender que a avaliação para esse tipo dessas tecnologias, para dos dispositivos médicos, ela deve considerar um monte de fatores que a gente não considera na área de outras tecnologias como os medicamentos. Pensando que o conceito mais atual de avaliação de tecnologia, ela traz que tem que ser um processo multidisciplinar. Então, esse multidisciplinar, ele é importante, né, porque ele induz, né, a gente entender que é um processo colaborativo, onde você tem um acúmulo de saberes, acúmulo de conhecimento, né, cada um com seu conhecimento, para que você consiga realizar métodos, né. Esses métodos de execução de ATS têm que ser explícitos para determinar o valor de uma tecnologia. E essa avaliação, ela deve acontecer, ela pode acontecer em diferentes pontos do ciclo de vida da tecnologia, para informar uma tomada de decisão baseada através, né, desses subsídios, desses estudos de ATS, buscando um sistema de saúde que seja equitativo, eficiente e de alta qualidade. E essa definição, ela traz duas notas importantes. Uma nota é sobre como a gente vai pensar na dimensão de valor, né? O valor de uma tecnologia não tem uma dimensão única, ela é multidimensional, né? Você tem que encontrar ali vários tipos de elementos para compor esse valor. Essas tecnologias, quando avaliadas, elas têm que ser examinadas consequências internacionais e não intencionais.
Então, toda tecnologia, a partir do seu uso, ela vai gerar consequências. Aquilo que você previa e aquilo que você também não previa que fosse acontecer. E sempre ela é comparativa, né? Então, eu vou avaliar em comparação com alternativas que já existem. Então, essas dimensões que são multi, né? Elas devem incluir eficácia, segurança, implicações econômicas, questões éticas, sociais, legais, os aspectos organizacionais e ambientais, que como a gente viu ali no dispositivo, né, a gente tem uma pluralidade de ambientes, várias características de aspectos organizacionais e implicações mais amplas também para o paciente, familiares, cuidadores e população. Então, isso é importante quando a gente pensa também naquelas tecnologias que são operadas pelo próprio paciente, né? Então, a perspectiva, né, de quem opera aquela tecnologia, quem convive com aquela tecnologia também é importante dentro desse conceito aí de multidimensão, né? E ela faz uma nota desses diferentes pontos de vista, né? Diferentes pontos do ciclo de vida, né? Que da fase de vida, né, onde você pode, da vida útil dessa tecnologia, onde você pode avaliar, né, onde você deve avaliar, ela desde o início da fase de pesquisa, desenvolvimento, muito antes e para pré-comercialização, durante a aprovação no mercado, né, onde ela já está em difusão, e depois a pós-comercialização, no amplo uso daquela tecnologia, para você saber se de fato ela está entregando aquilo que você previu, e também se você for desinvestir aquela tecnologia também, você precisa fazer esses estudos de avaliação. Tendo visto que existe muita diferença entre a TS de dispositivos de medicamentos, vários esforços internacionais têm sido feitos assim para melhorar os referenciais e também facilitar a execução desses estudos de ATS em dispositivos médicos. O primeiro marco é uma resolução de 2007, é uma resolução da OMS, uma resolução então de conselho de reunião de conselho da Organização Mundial da Saúde, onde o Brasil é um dos países membros, né? Então, em 2007, eles reconhecem a importância dos dispositivos médicos no cuidado da saúde. Então, ele torna evidente a necessidade mesmo desses dispositivos na prestação de serviço de saúde. E aí ele exorta, né, essa resolução que os países, né, membros adotem aí mecanismos para você definir prioridade na seleção e aquisição dessas tecnologias, para você, objetivo aí racionalizar o uso dos recursos e das tecnologias, realizar avaliação, aquisição e gestão adequados. Em seguida, em 2014, teve uma outra resolução que reconhece os enormes desafios na gestão dessas tecnologias, principalmente dos dispositivos médicos, né, principalmente de países de baixa e média renda. E aí ele ressalta da necessidade de fortalecer 3 grandes macroprocessos que estão implicados entre eles. Fortalecer os processos da regulação sanitária, com a avaliação de tecnologias para incorporação, né, e a gestão em saúde. Então, a gente tem esses macroprocessos que eles estão linkados entre eles e precisa ter esse vínculo muito bem estabelecido para que você tenha, de fato, a promoção do acesso daquela tecnologia de uso seguro, no tempo certo para o paciente, a tecnologia correta. Em 2015, não por resolução, né, mas a OMS publicou um relatório. Aqui ela já tinha, a gente vai ver no slide posterior, que ela já tinha publicado um documento sobre avaliação de tecnologia em dispositivos médicos. E esse relatório, ele vai tentar investigar, a partir dessa publicação da OMS sobre ATS em dispositivos, né, como que estava a questão da ATS e o reembolso dessas tecnologias. Aí ela traz um dado muito importante, que é a ligação que a gente já viu ali em 2014, que tinha um vínculo entre 3 grandes macroprocessos, né, que são quase que indissociáveis, ou tem que estar muito bem articulado, que é a regulação sanitária, a avaliação com a incorporação e a gestão, né, do uso daquela tecnologia. Ela traz uma ligação a mais, que é o financiamento da saúde, para que de fato aconteça esse reembolso, e que o financiamento da saúde tem que estar relacionado com compras estratégicas. Isso é um relatório específico para dispositivos médicos, pensando que as compras estratégicas, né, ela tem um poder aí de melhorar a equidade. Muitas dessas tecnologias, que são principalmente tecnologias de grande porte, ela tem um potencial imenso de gerar inequidades. Então, ela
ao documento exatamente pensando, vamos pensar em compras estratégicas que possam melhorar a equidade, aumentar a efetividade, a sustentabilidade econômica também. E aí esse relatório vai trazer algumas barreiras que foram encontradas. As principais barreiras relatadas são a falta de recursos humanos qualificados na área dos dispositivos médicos e a falta de dados, de fonte de dados que possam subsidiar esses estudos para a tomada de decisão. Esse foi um relatório de 2015, e se a gente for ver aí dos próximos, né, essas barreiras ainda são permanentes, né? Pouco a gente conseguiu ainda avançar nessas mesmas questões. Como resposta, não só exortando para que os países façam, mas ela também contribuiu. Ela fez aí uma série histórica aí sobre dispositivos médicos, né? Então essa série técnica aqui, ela vai trazer vários tipos de documentos para poder apoiar esses países, orientares, e a OMS reconhece que a gente não vai alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, naqueles que são relacionados à saúde, se a gente não tiver uma gestão adequada, desde a fabricação até o uso dos dispositivos médicos, né? Então, dentro dessas publicações, você tem ali como desenvolver uma política de dispositivos médicos, quais os recursos humanos necessários para dispositivos médicos, como regulamentar dispositivo, a avaliação que a gente vai ver aqui na sequência, o documento que fala sobre a avaliação de tecnologia de dispositivos, a gestão, e vem trabalhando muito fortemente também essa questão de quais são os dispositivos médicos prioritários e essenciais. A gente vai ver algum desses documentos aqui. O primeiro é esse, né? Foi publicado em 2011, é o documento da OMS sobre a avaliação de tecnologias de dispositivos médicos. Dentre vários aspectos, né, essa publicação vai trazer aqui elementos chaves que são essenciais para que tenha uma implementação muito bem sucedida de projetos de ATS. Então, tem que estabelecer uma boa governança, ter clareza, né, e ter um financiamento adequado. Tem que ter recursos humanos, né, pessoal altamente capacitados, adequados em números e com as habilidades necessárias, e a boa colaboração. Então, acho que um tema também muito comum é a rede de colaboração. A rede de colaboração. A tese não acontece de uma forma individualizada, você precisa estabelecer, motivar, encorajar a colaboração entre parceiros, né? E ressalta que os sistemas de saúde fortalecidos, quando a ATS ela está integrada com recursos humanos e recursos materiais e base de dados, para que você possa, então, tomar uma decisão pensando em equidade e responsabilização. Então, ela vai reforçar a necessidade desses recursos humanos, materiais e base de dados. Seguido aí, em 2013, iniciou um grande projeto, um projeto de bloco econômico lá na União Europeia, envolvendo aí 6 países, várias universidades, teve uma duração de 3 anos, que é o MedTech, que o objetivo desse estudo, né, era identificar, olha, a gente tem muitas incertezas e muitas lacunas envolvendo a ATS de dispositivos médicos. E pretendemos aí fornecer informações, trazer publicações estruturadas, buscando a partir de bases de evidências para esses formuladores e todas as partes interessadas, não só os formuladores de políticas, mas todos os stakeholders envolvidos e interessados em ATS de dispositivo. Como essas incertezas e lacunas são grandes, né, eles dividiram, então, em grupos de trabalho. Então, um grupo de trabalho para discutir eficácia comparativa, um grupo para discutir avaliação econômica, um grupo só para discutir impacto organizacional e recomendações sobre métodos de ATS para dispositivos médicos. Foram vários tipos de publicações, né? E uma das características desses estudos, né, é entender que a ATS, quando envolve dispositivos médicos, ela deve ser considerada uma intervenção complexa. Então, simplificar talvez não seja o melhor caminho, ou fazer um deparo, né? Se eu faço sem medicamento, eu vou fazer assim, então, em dispositivos médicos. Não, é entender que existem lacunas, que existem incertezas e que essas intervenções são complexas, né? Quais são essas principais, como que eu teria que lidar, né, com essas incertezas? Quais são elas? Os efeitos da curva de aprendizado. Então, geralmente, essas tecnologias, né, são operador dependente. Então, quanto de habilidade aquele usuário tem para operar aquela tecnologia vai causar efeitos tanto no benefício clínico do uso, como também no benefício econômico.
Então, e como calcular esses efeitos da curva de aprendizado? Como dimensionar o tamanho da curva de aprendizado? Vou ficar muito tempo para treinar pessoal qualificado? As incertezas também acontecem porque, como a gente viu, o ciclo de vida é muito encurtado, né? 18, 24 meses, né? Então, são inovações incrementais. Então, a depender do momento que você comece uma ATS, ou quanto tempo você vai demorar, você já está avaliando uma tecnologia que já tem uma outra sendo lançada. Então, essas inovações incrementais, é difícil você estabelecer, identificar qual é o melhor momento ideal para você fazer aquela avaliação, né, das decisões. Se você fizer ela muito incipiente, né, muito, quando ainda não gerou muitas evidências, talvez você não consiga, né, fazer um estudo muito mais robusto, né. Então, a partir fazer essa avaliação crítica para saber qual é o momento ideal de iniciar, né, esse estudo de ATS. E também tendo em mente essas inovações incrementais. Eu estou avaliando qual a versão daquele dispositivo, porque às vezes uma nova versão pode ter efeitos também, no benefício clínico, alterações de versões, ou no benefício econômico também. Uma outra característica que gera uma grande incerteza, né, diferentemente do que acontece em medicamentos também, é que algumas dessas tecnologias, elas são patrimoniadas e elas precisam de investimento inicial de capital. E esses investimentos iniciais de capital, às vezes é fazer uma construção, uma reforma, e são equipamentos de grande porte que você vai instalar ali, vai ter que treinar um monte de gente, e depois, se aquela tecnologia em amplo uso, ela não gerar todos os procedimentos que iriam arcar com aquela despesa de custo inicial, ou então eu abandono aquela tecnologia, ou eu não consigo operar da forma que eu queria aquela tecnologia, eu vou gerar custos que são irrecuperáveis pelo sistema. Então, é mais uma incerteza, né? Principalmente nessas tecnologias aí de grande investimento inicial. A precificação é muito mais dinâmica, porque não existe tabela de preço, diferente do cenário de medicamentos, onde você tem a CMED que vai precificar, né? A gente não tem isso no setor de dispositivos. Além de não ter uma tabela, né, não tem a questão de precificação, o preço é dinâmico porque às vezes tem concorrente chegando. Então, uma tecnologia custava X, entrou um novo concorrente, trazendo um preço mais baixo, né? Ou então depende da escala, né? Geralmente a gente não tem compra centralizada dessas tecnologias, as compras acontecem nos hospitais, e aí depende do poder de escala do hospital, se ele compra em rede, se é uma secretaria que está comprando, o perfil institucional, se é uma universidade, às vezes ele vai conseguir questões de vantagens na formação desse preço. Tem questões também sobre isonomia tributária, falta de isonomia tributária, então, às vezes, algumas entidades, ela tem isenção para importar equipamentos, então, vai gerando várias questões para você poder formar, de fato, qual é o preço. Existe um dinamismo muito grande. Essas tecnologias, elas são bem credenciais, né? Então, o que é esses bem credenciais, né? É alguém que prescreve aquela tecnologia, né? Então, ela não é sujeita à fala de mercado. Geralmente, como eles são operador dependente, é mais fácil a pessoa que já tem o domínio sobre uma determinada tecnologia de uma marca ou modelo, não querer fazer adesão de uma outra tecnologia nova. Por quê? Existe a questão das habilidades que ele já tem, né, de como que ele já consegue já operar, o número de vezes que ele já operou com aquela tecnologia, né? Então, a adesão, ela tem que ser muito bem estabelecida, né? Então, precisa fazer um trabalho de comunicação, de mostrar evidência científica de que há superioridade daquela tecnologia, para que, de fato, ela possa ser implementada também. E essa implementação também tem que ser robusta, né? Como que eu penso na implementação? Eu tenho que garantir que todos os recursos de infraestruturas físicas sejam providenciados, todos os recursos humanos sejam providenciados. Então, pensar numa implementação, ela também vai exigir aí do sistema, né, um esforço. E essas tecnologias, quando implementada dentro do serviço, ela vai gerar um impacto organizacional. Esse impacto pode ser em duas vias, né? Pode ser que a implementação foi tão bem feita que a tecnologia vai trazer muito mais benefícios do que esperado. Lembra que ela sempre vai gerar consequência do uso? Então, aquela tecnologia ela pode melhorar
o número de procedimentos, o tempo de internação, ela pode trazer vários outros tipos de benefícios que às vezes não são clínicos, mas também se ela não for muito bem implementada, né, ela não tem o no-break que ela precisaria, a régua de gases, ou enfim, questões ali prejudica o desempenho daquela tecnologia e ela não consegue entregar os benefícios que foram previstos. Mas não por falha da tecnologia, e sim pelos problemas de implementação. Então, esse impacto organizacional pode ser muito favorável ou a implementação não ter os elementos essenciais e aí ela tem um impacto de baixo desempenho naquela implementação. Então, os aspectos chaves aí, resultados desse projeto, né? Discutir a questão de registros de alta qualidade e equilíbrio, né? Entre o grau de evidências. Geralmente a gente tende, né, os países a ter uma exigência alguns têm uma exigência muito maior de evidências na pré-comercialização e aí não tanto na pós-comercialização. Ou outros fazem o inverso, né? A minha exigência não é tão alta na fase pré, mas torna-se muito alta no pós. Como a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio entre esse grau de evidências e dizer, né, qual é a qualidade de evidência que nós estamos buscando? A abordagem interativa ao longo do tempo e durante o ciclo de vida. Então, pensar que essas tecnologias, você vai avaliando ela ali conforme o uso, até para você gerar dados de mundo real e de desempenho mesmo dentro do seu serviço. E também pensar em uma teste precoce, né? A gente vai ver ali depois outros exemplos, mas essa teste precoce é no sentido de encurtar esse ciclo, né? Ou redundância desse ciclo, né? Então, quando eu estou numa fase de pesquisa e desenvolvimento, onde eu já vou fazer estudos pensando na regulação sanitária, se a gente conseguir que nesse momento também tenha a participação de profissionais que atuam em avaliação de tecnologias com vistas à incorporação, ela pode colaborar no sentido de dizer se o tipo de estudo está adequado, será suficiente para ambos, o N de amostra, qual o desfecho que seria mais relevante, quem é o comparador. Então, fazer essa teste precoce nesse sentido, onde quando você vai fazer a pesquisa, né, vai fazer os ensaios, né, esses estudos possam gerar evidências que sejam suficientes para ambos, tanto para a regulação sanitária, também como um possível processo de solicitação de incorporação. Reconhecer as características intrínsecas da gama ampla de dispositivos médicos, então entender pelo grau de risco sanitário, se aquela tecnologia, se ela é invasiva em que área do corpo, ela tem fonte passando no paciente ou não. Todas essas características importam, por isso que é importante ter profissionais que conheçam também, tenham esse domínio técnico da tecnologia. E ainda a necessidade de abordar lacunas ainda, além de todas essas outras lacunas, que é a vida útil, né? A gente geralmente discute a vida útil do dispositivo, ou a gente considera a depreciação contábil. Como estimar o impacto organizacional e a curva de aprendizado? São lacunas ainda que a gente vai discutindo, né? E agora no Brasil, né? Antes mesmo da lei orgânica, né? Antes da primeira iniciativa do Ministério da Saúde, em 1989, né? Um ano antes, né? Teve uma reunião que foi conduzida pela OMS, com a participação de outros países no Brasil, em Campinas, dentro da universidade lá da Unicamp, onde naquela época, né, eles traçaram, né, algumas discussões de como estabelecer normativas na gestão de dispositivos. Era muito mais com foco em relação à manutenção, a reparo, à segurança do paciente, à segurança dos usuários, né? E aí, dessas reuniões, eles criaram um relatório muito detalhado, e esse relatório conseguiu subsidiar vários tipos de outras iniciativas que vieram na sequência, como para a equipe, que daí sim já foi no âmbito do Ministério da Saúde, que trouxe muitos normativos, a necessidade de formar recursos humanos. Isso em 1990, foi um programa que durou aí 6 anos. Na sequência veio o Reforço SUS, que foi um projeto de investimento de infraestrutura física para poder modernizar os parques tecnológicos. Seguido daí da rede Sentinela, importante componente para a avaliação de tecnologia, para você verificar essa questão mesmo do seguro dessas tecnologias, dos serviços. Em 2002 foi, acho que, um boom de formação de profissionais,
foi o projeto GEMA, que é um projeto de gestão de equipamentos e manutenção, e aí formou muita gente na questão mesmo do gerenciamento dessas tecnologias no serviço de hospitalares, e outras também a questão das resoluções de diretoria colegiadas, RDCs, relacionadas à pesquisa clínica, porque a pesquisa clínica anda muito junto, né, para a gente poder entender o cenário de ATS para incorporação. Então, 2004 foi a primeira RDC sobre pesquisa clínica, que não há uma área específica para dispositivos médicos. Em 2010, teve a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, a gente vai ver essa política aqui. Em 2011, por força de lei, foi criada a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que condiciona as decisões, as recomendações de incorporação a partir do estudo de avaliação de tecnologias. Em 2013, foi publicada uma das primeiras no mundo, né, diretriz de avaliação de tecnologias para equipamento médico assistencial. A gente vai ver essa diretriz também. E em 2015, a gente já teve uma publicação de uma RDC específica para dispositivos médicos, entendendo as particularidades do setor dos dispositivos médicos. Em 2016, teve uma publicação de um projeto chamado QualiSUS Rede, que mapeou a gestão de equipamentos de vários serviços hospitalares, de como que era feita a avaliação, documentação desses equipamentos, e, enfim, né, como que estava essa infraestrutura física e de gestão. Isso em 2016. A gente teve um período aí que não teve muitos avanços nesses sentidos, até chegar a pandemia. Aí, chegada a pandemia, acho que catapultou a questão da gestão desses equipamentos, especialmente a questão dos ventiladores pulmonares e o oxigênio. E a Anvisa publicou uma série de normativos, eu trouxe só um, que foi em 2021, a constituição de uma Câmara Técnica para apoiar as ações de tecnovigilância. E em 2022, ano passado, a gente teve a criação de uma subcomissão, que é uma subcomissão que assessora a Conitec nas suas demandas, é uma subcomissão do Ministério da Saúde, e a Conitec, que tinha uma estrutura de 2011 até 2022, ela tinha um plenário único que discutia e avaliava todos os tipos de tecnologia. Em 2022, houve essa alteração, onde o plenário foi substituído, agora ele não é mais único, e é formado por 3 comitês. Um comitê específico de medicamentos, um comitê específico para produtos e procedimentos e um comitê específico para protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esses seriam os principais marcos, né? Na Política Nacional de Gestão de Tecnologia, eu destaquei aqui que a política ela vai trazer, é o eixo norteador da gestão de tecnologias no Brasil, ela define lá a ATS, coloca os objetivos, mas eu trouxe aqui um ponto importante, né? Em 2010, quando ela foi publicada, né, ela colocou como competência do Ministério, dentre várias características, né, a relação do Ministério em relação à incorporação, o uso e o monitoramento do uso da tecnologia. E ela determinou lá que o Ministério apoiasse os gestores na implantação das tecnologias e no seu monitoramento e na manutenção após a incorporação. Além disso, que o Ministério também desenvolvesse ou aprimorasse sistemas para obtenção de informações quanto aos resultados e impactos do uso da tecnologia. Então, em 2010, ficou aí com uma das atribuições do Ministério, o desenvolvimento de sistemas que pudesse prover informações quanto ao uso, né, o benefício, qual é o resultado do uso dessas tecnologias. A gente vai voltar nesse tema também. Como eu falei, né, em 2013 foi publicado, foi uma das primeiras no mundo, né, uma diretriz metodológica específica para estudo de avaliação de equipamento médico assistencial. Essa diretriz, além de publicada, durante um bom tempo, ela foi amplamente discutida ou validada, né, em oficinas, né, então ela foi trazendo mesmo essa diretriz para uma prática, né, então aquelas oficinas mais práticas para verificar se a partir dessas diretrizes a gente conseguia executar estudos de ATS. Mas ela tem um foco específico, né? Ela não alcança todos os dispositivos médicos. Ela é específica para equipamentos médicos assistenciais, aqueles que estão nas unidades de saúde, né? Aqueles patrimoniáveis, né? Então, não se aplica aos implantes, por exemplo, né?
e ela vai trazer aí que, além daqueles domínios que a gente viu, né, aquelas dimensões da ATS normal, também teria outros domínios que devem ser considerados, que é a admissibilidade, né, a questão da cobertura, as características técnicas daquela tecnologia, né, daquele dispositivo, recursos operacionais, quais os domínios operacionais, usabilidade, infraestrutura, armazenamento. Além de todos os estudos de avaliação econômica que se aplicam às tecnologias, também aqui tem um estudo mais específico, é o estudo de custo total de propriedade para aquelas tecnologias que exigem manutenção, a infraestrutura física, vai precisar de reposição de peças. Então, ela traz também um outro elemento, que é um custo total de propriedade para essas tecnologias, e traz um domínio importante, que é a inovação. Né? Considerando que essas tecnologias elas têm um ciclo de vida muito intenso, né? A inovação incremental ela é constante. O que a gente precisa, né, para poder fazer esses estudos, né, para a gente executar os estudos de ATS? Então, desse estado da arte que a gente viu, o primeiro são os recursos humanos. Aliás, a saúde que a gente pretende do futuro, ela vai passar pela educação. Então, a gente vai chegar na saúde que a gente quer se a gente educar as pessoas, se a gente formar esses profissionais. Então, se a gente pensa isso na ATS do dispositivo, nós temos que formar esse pessoal. Então, formar e capacitar esses profissionais com foco em dispositivos, profissionalizar e reconhecer o capital intelectual. Isso é importante, né? Não só formar esse pessoal, mas dar espaços para que eles possam executar o seu profissionalismo, o seu conhecimento, deixar claro essa questão de quem são as pessoas que devem participar dos estudos de ATS e compartilhar conhecimento científico, né? Como que a gente consegue ter repositórios onde esse conhecimento que está sendo registrado, documentado, gerado, possa ser compartilhado, né? Se a gente tivesse grandes repositórios para a gente poder divulgar esse conhecimento já produzido. Além dos recursos humanos, nós precisamos também de base de dados. Todo estudo de ATS, ele vai fazer busca, né? A gente precisa buscar os dados em algum lugar. Então, a gente precisa dos dados clínicos, a gente precisa de bases que a gente encontre dados clínicos, os dados econômicos, né? Então, a gente precisa dessas bases de dados, onde a gente vai verificar a questão de preço praticado, onde a gente vai ter dados técnicos, né? Operacionais, do que é precisa daquela tecnologia, aquela tecnologia precisa de uma lavadora termodesinfectora, sei lá, de mobiliário diferente, de internet diferente, dedicado, onde a gente encontra esses dados de domínios técnicos, né? No caso dos domínios econômicos, além da questão do preço, né, naquelas tecnologias que têm manutenção, né, também conseguir dados de qual é o valor de manutenção daquela tecnologia. E outros recursos são recursos metodológicos, né? A gente precisa, então, na maneira do possível, né, padronizar. Lembrando que é um setor muito amplo, né, que é muito difícil conseguir um padrão geral, né, mas guias e diretrizes que sejam mais dinâmicas, né? Então, a agenda regulatória do setor de dispositivo também é intensa. Então, a gente teve aí nos últimos anos, né, várias agendas importantes, o software como dispositivos, os dispositivos médicos feitos sob medida, são várias tecnologias diferentes, agora a gente está discutindo muito inteligência artificial, então esses avanços, né, tecnológicos, né, e essa intensidade de agenda regulatória também vai impactar nas diretrizes metodológicas, por isso ela deve ser mais viva, mais dinâmica. Necessário a gente trabalhar em rede colaborativa, ter oficinas de validação, né? Então a gente estabelece um guia, a gente faz oficinas para treinar e ver de fato se aquele guia, né, ele consegue ser praticável, né? Estabelece estudos de caso. Esses seriam os principais. Se a gente pensar então de recursos humanos, né, que a gente precisaria aí, né? Em 2017, naquela série técnica lá da OMS, também ela publicou os recursos humanos necessários para dispositivos médicos e o papel dos engenheiros biomédicos e engenheiros clínicos. E ela vai reconhecer, então, né, que dentre os principais especialistas, então ele não é o único, né, mas dentre os principais especialistas responsáveis por várias etapas da gestão de dispositivos, inclusive a avaliação, destaca-se os engenheiros biomédicos e engenheiros clínicos. E pensando que
que o alcance das ODS vai acontecer se a gente tiver uma boa gestão desses dispositivos, né? Esses profissionais, engenheiros biomédicos e clínicos, fazem parte hoje da força de trabalho de saúde que apoia, né, essa consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ela deixa claro ali que a importância da participação desses profissionais, juntamente com os metodologistas, epidemiologistas ou economistas, né? Mas, além disso, a IMS também publicou, ano passado, uma edição nova do Atlas Global de Dispositivos Médicos. É uma publicação que ela faz com uma certa frequência, e na versão do ano passado, ela trouxe uma característica muito nova, né? Ela trouxe uns dados que a gente não encontrava nas versões anteriores, que é uma seção específica da força de trabalho para dispositivos médicos. E nessa sessão, ela vai pedir para que cada país, inclusive o Brasil, né, que preenche, qual é o número de profissionais que tem no país de engenharia clínica e engenharia biomédica. Então, bem bacana, né, além dela pedir todos os dados em relação ao monitoramento que eles fazem do uso de dispositivos médicos, mas também da força de trabalho envolvendo os engenheiros clínicos e engenheiros biomédicos. Mas, além disso, essa mesma publicação, além de ver o número total de engenheiros clínicos e biomédicos que tem no país, ela também pergunta, dentro dos comitês que fazem avaliação de tecnologia e dentro de grandes áreas que coordenam gestão, né, numa esfera mais nacional, né, tem engenheiros clínicos e engenheiros biomédicos? Porque é aquilo, né, não importa só formar um bom número de profissionais, mas quais espaços que eles estão ocupando é importante também, né? Se exige um conhecimento específico, especializado, né? Então, é uma preocupação que vem da própria OMS, como recursos humanos. E agora a gente pensar, temos sistemas informatizados, quais as bases de dados que a gente tem para poder fazer esse estudo de avaliação de dispositivos médicos? Lembra que eu falei lá na Política de Gestão Nacional de Gestão de Tecnologia, que ficou lá como competência do Ministério da Saúde, desenvolver ou aprimorar sistemas que gerassem dados sobre o uso e o impacto, né, do uso daquela tecnologia nos sistemas? Então, a gente fez um estudo tentando buscar se, de fato, aí o Ministério desenvolveu esses sistemas que gerassem dados sobre o uso da tecnologia e o impacto dela no serviço, né? A gente mapeou as bases de dados da Anvisa e do Ministério da Saúde e fez um esquema cronológico aí de data de criação de cada um desses sistemas, olhou também para esses sistemas para ver quais os tipos de dados que eles fornecem, né? E se esses dados estão mais relacionados a qual fase do ciclo de vida, né? Se é pré-comercialização, pós-comercialização, e a discussão é que, de fato, a gente ainda não tem esses dados que geram, a gente não tem fontes de informações que geram os dados mais robustos para subsidiar estudos de ATS, né? Principalmente em relação ao uso da tecnologia, com destaque da Relação Nacional de Implantes, RNI, da Anvisa, agora também com a RNDS, né, o Registro Nacional de Dados em Saúde, né, essa plataforma que talvez a gente consiga utilizar, e agora também com o DI, né, que ainda está em implementação, que é a identificação única, né? Então, algumas iniciativas que se destacam em relação a gente conseguir começar a obter esses dados aí já em relação ao uso daquelas tecnologias, porque quase todos os outros, eles trazem muito mais dados administrativos, contábeis, né? Então, é muito mais dados sobre quanto que foi fornecido, para quem foi fornecido, não sobre o impacto do uso daquelas tecnologias. Além do Brasil, né, que tem a gente também, em outro estudo, a gente verificou que outros países também estão entrando em quais as áreas que seriam mais prioritárias de monitorar o impacto do uso, né, da tecnologia. Então, os implantes cardíacos, né, é uma tendência global, até porque os implantes ficam com a pessoa para o resto da vida, né, são tecnologias de alto custo, alta complexidade, né, então, são as tecnologias mais iniciadas em relação ao monitoramento do uso. Agora, sobre métodos, a gente conduziu uma revisão sistemática para buscar aí na literatura, né, quais são as principais dimensões e atributos e métodos para avaliação de tecnologias envolvendo dispositivos médicos. A gente publicou ela em formato de pré-print, né, então está disponível o estudo, né,
Então, a gente mapeou aí um total de 5.000 publicações, e aí a gente incluiu 41 desses estudos, né? A gente fez, então, a busca em base de dados, mas a gente também buscou também em bases manuais, e não só e usando literatura também cinzenta. Aí, dessa pesquisa, né, a gente extraiu ali algumas principais dimensões que apareciam nos estudos, né? Primeiro, o foco sempre é o paciente, né? Então, o paciente está sempre no centro do cuidado, né? O olhar é para o paciente, seguido aí de algumas dimensões importantes, né? Como os requisitos legais para atendimento legal do uso daquela tecnologia, considerar as características intrínsecas daquele dispositivo, né? Ele é operado por quem, quanto tempo que ele fica em contato com o corpo, qual parte do corpo que ele está. O grau de inovação é uma tecnologia que ela é altamente inovadora, disruptiva, ela responde necessidades que ainda não são atendidas por outras tecnologias, ela substitui uma tecnologia ou ela acumula no sistema. A precificação dinâmica, como eu falei, tem vários fatores que vão fazer com que o valor da tecnologia, né, ela se encontre valores de mercados totalmente diferentes. Considerar que existe benefício clínico e aqueles não clínicos com o uso da tecnologia. Importantíssimo o envolvimento de todas as partes interessadas na construção desse conhecimento de ATS para suportar decisões em saúde e gerar também confiança nessas decisões, né? E o que perpassa para todos eles, né? A questão da sustentabilidade, seja não só econômica, a curva de aprendizado que tem impacto em vários deles, né? Quanto mais inovador inicial, menos curva de aprendizado ele vai ter. O ciclo de vida, qual é a fase do ciclo de vida daquela tecnologia, e aí como a gente vai olhar o impacto organizacional. Pensando nisso, a gente tem que entender, né, que é importante quando a gente olhar para o dispositivo, né, quando a gente avaliar ele, que ele faz parte de uma linha de cuidado. A posição que ele ocupa na linha de cuidado é importante, porque vamos imaginar um dispositivo que faça o diagnóstico. Ele, por si, né, ele sozinho, ele não vai conseguir mudar a condição clínica do paciente, é muito difícil. Por quê? Porque precisa de outras intervenções. A pessoa ela foi diagnosticada, mas ela precisa tratar, ela, às vezes vai tratar com outro equipamento, com medicamento, vai fazer fisioterapia, é um conjunto de fatores, né? Então, entender a posição daquele dispositivo na linha de cuidado também ajuda você a verificar o valor daquela tecnologia. Pensar como que você faz a adoção e difusão, quais são os critérios técnicos e assistenciais, então eu vou estabelecer uma nova tecnologia no meu sistema, né? Quais são os critérios técnicos, né? Quais os tipos de hospitais ou de unidade de saúde que vão ter perfil, porte institucional para ter aquela tecnologia? Quais os parâmetros assistenciais? Qual é o número de atendimento, o número de população acometida? Pensar de como implemento, né, uma implementação robusta e principalmente nas tecnologias de alto custo, né? Precisa de muito esforço de articulação para garantir o acesso. Aquele acesso que não é só a tomada de decisão da incorporação, mas a disponibilidade daquela tecnologia no serviço, como levá-la para o serviço, né? Então, como eu penso aí em formatos de compra, a IMS discutiu, né, em compras estratégicas, né, onde eu posso, de fato, garantir que essa tecnologia vai estar disponível no meu sistema. Para isso, eu preciso pactuar com os entes federados, pensar como que é feito o financiamento dessas tecnologias. Um dos exemplos que eu trouxe aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um estudo que foi publicado pela agência italiana, né, pelos profissionais da Itália, né, eles têm um know-how muito grande na área de engenharia clínica e ATS também, né, onde eles também têm um sistema que é descentralizado, né, e aí, assim, fugindo de qualquer comparação com o Brasil, que tem as suas desigualdades sociais, múltiplos pagadores, tem N fatores, né, mas eles pensaram assim, como estabelecer um programa para avaliar essas tecnologias, onde essa fragmentação, porque é descentralizado, né, ela possa ser articulada de tal forma que ela gere valor em saúde e equidade no acesso de novas tecnologias, né? Então, a fragmentação, ela sempre vai acontecer, não existe como uma única agência, um único ente fazer tudo do processo, né? Desde a questão sanitária até a compra, né?
a fragmentação ela existe, mas como que a gente se articula, né? Então, podemos ser fragmentados, mas não podemos ser desarticulados, né? Pensando também, né, em uma tese precoce, a participação dos profissionais de avaliação de tecnologias de incorporação nos processos, né, em colaboração com o processo regulatório sanitário, pensando na implementação, como que eu implemento a tecnologia, faço compra centralizada para poder garantir o monitoramento do uso, e eles fizeram um esboço aqui, um fluxograma, né? Acho que é importante mostrar um processo de priorização, né? Importante, acho que desde a primeira resolução da OMS, né, a definir critérios, né, para priorizar quais tecnologias serão avaliadas, né? Então, a importância da priorização e a importância também dessas recomendações para a tomada de decisão, pensando numa compra, né, um processo de compra, né, centralizado, mas usando as dimensões de necessidade de cada uma das instituições. Então, ele processo centralizado, mas respeitando as necessidades e o perfil de cada instituição que está dentro de cada tipo de um serviço, né? Se a gente pensar que a gente consegue, né, buscar esse alinhamento desde o processo regulatório, com definição de priorização, onde eu faço uma compra centralizada a partir das necessidades, eu consigo identificar o que eu preciso daquela tecnologia, ajudo na implementação, monitoro daqui 2 anos ou daqui 3 anos, porque daí eu já comprei, eu sei onde eles estão, já foi implementado, e vou reavaliar aquela tecnologia. É um processo que traz muito mais segurança em relação a garantir a equidade e também gerar valor em saúde. Agora vou mostrar um estudo de caso que comentei com vocês. A Conitec, recentemente, né, agora em julho desse ano, recomendou a incorporação da terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de pele. E aí, por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque é uma tecnologia de produção, de pesquisa, desenvolvimento nacional, de inovação 100% nacional, e que é a primeira demanda também de uma universidade. Então, assim, acho que a gente está no ambiente de universidade, acho que é importante mostrar o papel da universidade no desenvolvimento de soluções, trazendo respostas aos desafios do SUS, seja no desenvolvimento de uma tecnologia, mas seja também na elaboração dos estudos, seja nos estudos primários, nos estudos secundários, né? E é um case de sucesso aí da inovação tecnológica no país. A terapia fotodinâmica, então, foi, como eu comentei, uma tecnologia, uma inovação endógena, né? Ou seja, ela foi fomentada pelo governo nacional e produzida aqui localmente no Brasil, né? Foi feita, então, através de um grande programa, né, de terapia fotodinâmica, dermatológica. E a inovação, ela exige, né, exige esforço coletivo, né, então ela foi feita em várias áreas de fomento, CNPq, FAPESP, BNDES, Embrapif, INEP, né, então esse esforço coletivo, né, e é uma tecnologia que foi reconhecida recentemente pela Unesco como uma tecnologia viável para países com dificuldades estruturais, que é uma tecnologia com baixa manutenção, é uma operação muito mais simples, né, mais intuitiva, né, então ela foi reconhecida também pela Unesco como uma tecnologia viável por não precisar de tanta infraestrutura física e recursos humanos. A tecnologia não foi a primeira vez que ela foi avaliada. Ela foi avaliada em 2020 pela Conitec, então eu destaco também a resiliência da universidade, né? Então, não é fácil demandar a Conitec, e imagino, né, assim, ela demandou uma segunda vez, ela demandou uma vez, ela teve a recomendação não favorável e ela fez uma nova recomendação. Então, a gente mostra aí a resiliência das universidades também, né? Então, quando ela foi avaliada em 2020, na ocasião, tiveram algumas dúvidas quanto à possível dificuldade de garantir o uso do procedimento somente para tumores superficiais. Então, essas incertezas que acontecem na avaliação de dispositivos, né? Como que eu garanto que ela vai usar somente um tipo de tumor e não para os demais tumores? Quão segura e custo-efetiva para o tratamento do carcinoma basocelular quando comparada à cirurgia da retirada de lesões na pele, né? Então, essa foi o resultado. Na segunda submissão, que foi agora recente, né? Já teve alguns avanços
Então, o avanço teve, como eu comentei, na Conitec, mas, além disso, né, os próprios núcleos de avaliação de tecnologias também, né, a gente teve um aprimoramento também nos próprios núcleos de avaliação de tecnologias, nos entendimentos, né, em tutorias e capacitação, né. Então, é importante que todo o elo esteja, a capacitação aconteça em todos os elos, desde quem elabora o relatório, de quem avalia o relatório, quem faz análise crítica, quem recomenda a partir do relatório. Então, é uma cadeia que tem que estar muito bem, muito bem alinhada, né? Mas, além disso, dos NATs, né, como eu tinha comentado, né, em 2022, houve a separação da Conitec, que antes era uma única plenária, para 3 comitês, né? E um dos comitês é esse Comitê de Procedimentos e Produtos. Além da Conitec ter sido, então, alterada, desmembrada em 3 comitês, né, para especializar, aperfeiçoar o processo, né, também ela foi criada aquela subcomissão que eu comentei, que é uma subcomissão que vai apoiar as demandas da Conitec, né? Vai trabalhar sobre as incertezas que possam surgir durante o momento das discussões da Conitec. Então, ela deve, dentre outras, essa subcomissão, ela é do Ministério da Saúde, contemplando várias áreas técnicas do Ministério da Saúde, que vão ajudar a analisar a metodologia, o fluxo da submissão das propostas e contribuir também para o aprimoramento de guias e diretrizes, né? Queria destacar que isso também aconteceu com muito esforço da Vânia Canuto, que ela foi presidente e a diretora lá durante um período, né? E aí ela também persistiu para que tivesse a criação da subcomissão e também essa divisão dos comitês, né? Então, a gente vê que o esforço, né, os resultados são sempre o esforço de alguém, né? Ou de algumas pessoas, né? Quando, então, a gente, nessa nova demanda, sempre vai ter dúvidas, aí as dúvidas foram levadas para a subcomissão de produtos e procedimentos, aquela subcomissão onde, como são as pessoas do Ministério da Saúde, de várias áreas, para ele ali ficar mais fácil eles obterem as informações de quem está no núcleo de avaliação fora do Ministério da Saúde. E mesmo eles podem ter facilidade, porque, de repente, eles têm essas informações, ou eles têm muito mais facilidade de conseguir a informação. Então, foram levados para a subcomissão a falta de dados sobre pacientes elegíveis a esse tipo de procedimento, qual é a população mesmo que não pode fazer um procedimento cirúrgico, que não são elegíveis, né? A população, qual é o quantitativo? E também, sim, tá, o comparador era a cirurgia, mas nesse caso, quando o paciente é inoperável, ele não é elegível à cirurgia, o que o SUS faz, né? Quem é esse outro tratamento? Será que a gente tem aqui um vazio, né? Uma necessidade não atendida no sistema? E também dúvidas sobre o registro na Anvisa, né? Porque aí eram 2 tecnologias, o equipamento e o medicamento. Então, o medicamento associado com o equipamento. Então, no registro da Anvisa, aquelas questões, é seguro, né? Tem notificações na tecnovigilância sobre o uso dessas tecnologias, tem registro sanitário vigente do medicamento ou não. Considerou-se que as evidências clínicas foram conduzidas também pelos pesquisadores brasileiros em centros de referência em oncologia, né? Isso é importante, né? A gente, quando eu falei que é trazer a pesquisa clínica, né? Que é importante que os ensaios clínicos aconteçam na nossa realidade, né? Porque a gente consegue fomentar, né? E essa necessidade de a gente gerar dados a partir da nossa população, né? Discutir-se também qual é a infraestrutura de recursos humanos, que então existe profissionais capacitados. A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia se pronunciou, enviou documentos dizendo que os profissionais já saem, né, capacitados, já saem treinados com essa tecnologia dentro do seu processo de formação. As questões que já existe uma estrutura instalada para o equipamento, que foi naquele fomento, né, grande que teve, e dezenas de serviços de saúde já possuem. E também foi discutido com a universidade aí qual era a capacidade de produção em larga escala, né? Quando você vai escalonar essa tecnologia para o SUS, né? Aí também, assim, aqueles dados que não estão disponíveis em literatura, né? Como que a gente trata, né? Então, foram observados aí relatos de vida real com a tecnologia e com a condição clínica. Então, isso foram tudo acontecendo
nesse momento que não tinha essas estruturas ainda tão validadas nas demandas mais anteriores, né? É mais recente essa perspectiva do paciente, onde o paciente ele pode relatar lá na plenária da Conitec, nos comitês da Conitec, na reunião, sobre a experiência que ele tem de conviver com aquela condição clínica, com o uso daquela tecnologia, né, que são de quem convive com aquela doença, vai ter dados muito mais únicos, né, que você não vai achar realmente em literatura, né. E também um outro avanço da Conitec, que é trazer a avaliação qualitativa das contribuições públicas, né, das consultas públicas, né. Então, avaliar também por métodos qualitativos as contribuições, e não só qual é o percentual de concordância, mas trazer mais os relatos também dessas contribuições. Nesse caso, foi aberta chamada pública para que o paciente pudesse trazer essa perspectiva, mas não houve inscrição. Porém, as contribuições vieram nos formulários de consulta pública, falando sobre os benefícios clínicos, principalmente a questão da importância naquele caso onde não é possível a cirurgia. Além disso, além da perspectiva do paciente, também existe agora a possibilidade da participação do especialista, né? Então, foi convidado o especialista do INCA, que trabalha no laboratório, numa unidade do INCA, que atende esse tipo de paciente, né? E aí ela tirou as dúvidas, né? Lembrando, lá no início, né? Até esse dispositivo, ela gera incertezas. Aqui a gente está pensando, como que a gente trata essas incertezas, né? Então, a médica, ela explicou, esclareceu se tinha recidivas, se as recidivas eram as mais relacionadas à técnica terapêutica ou à característica do próprio tumor, né? Explicou a importância para aqueles pacientes em idade mais avançada, sem indicação cirúrgica, ou pelas condições de saúde do paciente, ou número de lesões, que as questões que também estava sendo discutido sobre questão de benefício cosmético, estético, né? Mas eram muito mais relacionadas ao comprometimento funcional. Além disso, aquela outra dúvida, como que a gente vai garantir o uso daquela tecnologia só para aquele tipo de condição clínica, né? Então, na hora de discussão, né, a decisão foi, vamos recomendar que tem espaço e relevância, por ser menos agressiva, aos pacientes que aguardam cirurgia, em caso de idades avançadas, múltiplas lesões, e incorporar mediante protocolo de uso. Então, era uma outra incerteza, né? Como que a gente garante que vai usar só para aquelas condições? O Ministério vai publicar um protocolo de uso, um documento que vai ter todos os critérios, parâmetros e padrões para o uso dessa determinada tecnologia em uma determinada condição. Então, é um elemento também importante aí para a implementação desses protocolos de uso. Além disso, também a gente tem que pensar como garantir que essa tecnologia chegue aos serviços, né? Então, como que a gente vai financiar e reembolsar? Então, nesse caso, será, né, incorporado, será criado um procedimento na tabela SEGTAP, que é a tabela de procedimentos do SUS, para reembolsar o procedimento e também incluir o equipamento na Relação Nacional de Equipamentos Financiados, onde as instituições vão poder pleitear fomento, o financiamento dessa tecnologia pelo Fundo Nacional de Saúde. À disposição, agradeço aí a paciência de todos, deixo aqui o meu contato para que Ótimo. Ótimo, parabéns, obrigada. Demorou aqui para o meu microfone abrir. Agradeço imensamente pela sua apresentação. É muito bom ver, né, que a gente está tendo um olhar diferenciado, né? Eu lembro quando eu vim para Brasília para montar a Conitec, né? Eu, Murilo, lá dentro, discutindo a lista, né? De equipamentos, a lista de equipamentos essenciais e tudo mais, né? Tantas coisas a serem discutidas e quanto avanço vocês deram, né, nessa área ao longo do tempo, para a própria percepção das pessoas de que não ia adiantar tentar ter um tipo, né, o mesmo tipo de ensaio clínico que é feito para medicamentos, né, que isso, por mais que hoje pareça óbvio, quando a Conitec começou, tinha muita discussão sobre isso, né, até uma forçação de barra mesmo, para que tivesse esse tipo de
de análise dessa forma. Então, é muito legal ver todo esse avanço, né, e tudo que você trouxe, o mundo inteiro discutindo, né, isso também ajuda a fazer os avanços aqui no Brasil. Então, eu queria ver se tem alguém para fazer perguntas, alguma dúvida. Nós ficamos com 80 pessoas, o tempo inteiro, então, numa quinta-feira à tarde, realmente é um quórum muito bom, né? E nós temos uma pergunta aqui do João Francisco. Eu tô abrindo aqui enquanto meu telefone está uma lerdeza só. Meu telefone, meu computador. Ele pergunta, deixa eu ver aqui, qual o tempo médio para adicionar uma tecnologia no SUS? Esse tempo está relacionado à complexidade do equipamento ou do medicamento? E qual o maior fator para retirada daquela que já está incorporada? O prazo legal é de 180 dias, né, para ela poder ser implementada. A implementação, ela nunca acontece pela Conitec, né? A Conitec, ela recomenda, e aí depois a área finalística, que é, por exemplo, nesse caso que eu trouxe aqui, da terapia fotodinâmica, as áreas ali do Ministério que trabalha com câncer vão criar ali o procedimento, vão criar o protocolo de uso, vão submeter para o Fundo Nacional. Então, esse processo vai acontecer mais pela área finalística. Então, a Conitec, ela tem uma participação até a recomendação e depois tem as áreas que é dona daquele programa onde aquela tecnologia vai ser disponibilizada. Isso é importante, porque depois a oncologia, quando ela for estudar ou avaliar o seu programa nacional, né, em forma de política, né, a tecnologia faz parte, né, o uso daquela tecnologia para avaliação de um programa específico. A desincorporação ou desinvestimento, ele acontece muito mais pela questão de regramentos sanitários, né? Então, por exemplo, a Anvisa se pronunciar sobre a não utilização mais do terapia de cobalto, né? Ou a questão do termômetro com base de mercúrio, né? São tecnologias que acabam pedindo muito mais sobre a questão de proibição de uso ou de comercialização da Anvisa. A gente não tem casos de desincorporação via Conitec para dispositivo, não que eu lembre. Eu sei que teve de medicamentos, mas também foi muito complicado. Mesmo para a Anvisa, não é fácil. Acho que a Helena da Anvisa vai saber mais do que eu. Porque é como se fosse perda de direito. Você desinvestir ou você proibir o uso de uma tecnologia é como se você falasse para as pessoas que elas estão perdendo direito, né? Então, a comunicação, a participação, o envolvimento da sociedade e todo esse processo tem que ser muito mais cuidadoso. Acho que é mais difícil retirar a tecnologia, né? Elaine, se quiser complementar essa questão, É isso mesmo. Mas a OMS ela tem um rol de tecnologias que ela sugere que os países reavaliem, porque elas, assim, como se tecnologia que não são custo-efetivas, né? Mas não Exatamente. E fora que, assim, a gente olha para o avanço da ciência, a gente olha muito para a questão da segurança também. Então, às vezes, a eficácia, ela não muda tanto, mas as novas tecnologias, né, as que vêm mais à frente, normalmente tem, ou a gente espera que, pelo menos em segurança, elas tragam um incremento maior, né? Então, você acaba pesando isso. Para vários tratamentos, a gente tem aí, nós, farmas, assim, temos um tanto de listinha de coisas que poderiam ser retiradas, mas é muito isso que a Fátima disse, porque alguém nesse SUS enorme pode estar se beneficiando desta tecnologia. E aí você tem essa né, uma sensibilização da população como se estivesse retirando. E aí é óbvio que oposições, independente de governo, oposições vão usar isso, né, a seu favor e tudo mais. Então, Elaine tem que pensar na política? Não, eu acho que tem que pensar em desincorporar mesmo, tem tecnologias que estão obsoletas, especialmente no caso de equipamentos, né? A gente tem como a Fátima mostrou aqui, né, a inovação, ela tem um curto prazo de tempo, e às vezes a gente dentro do SUS leva, né, anos para implementar uma inovação, quando implementa já não tem mais nem como fazer a manutenção. Então, de fato, é algo sensível,
tá, João Francisco, que tem que ser debatido e isso vem sendo discutido, especialmente para sustentabilidade do SUS. E tudo, assim como a incorporação e a negativa da Conitec, que no início era sempre né, uma grande comoção, hoje as pessoas já entendem os porquês. Da mesma forma, acho que se a gente começa a tomar isso, né, da desincorporação, porque eu acho que isso deve fazer parte do monitoramento, né, do pós-incorporação, é fundamental que a gente também explique à população as razões. Olha, isso daqui vai permitir, essa retirada vai permitir que eu te traga outras inovações, né? Que são seguras, eficazes, que comprovam, obviamente, evidência científica. Mais alguém quer fazer? Pode falar, pode, acho que você comentou, eu lembro que eu trabalhei no Ministério da Saúde em uma área que era o Fundo Nacional, que a gente financiava, né? Então, depois que a Conitec aprovava um equipamento, a gente tinha que colocar na lista. E eu ficava numa angústia, porque eu ficava olhando lá e as instituições não pediam aquele equipamento. E aí não tem padronização de nomenclatura. O relatório da Conitec era o nome do procedimento. Eu nem lembro o nome do procedimento, mas era um procedimento de linfonodos, de sentinela, para um determinado. E o equipamento que usava chamava Gamma Probe. Aí a gente colocou ele na relação, né? O Murilo também trabalhava com a gente. E a gente colocou Gamma Probe, mas aí a gente ficou assim, 1 ano e meio, 2 anos, ninguém pedia Gamma Probe. A gente, será que as pessoas sabem que tem esse equipamento? Esse equipamento é para aquele procedimento da Conitec? Será que a gente escolheu o melhor nome? Né? Como que a gente começou a fazer contato com as oncologias para saber se eles, assim, se a gente errou na hora de disponibilizar a tecnologia no sistema, né? Se, né, podíamos ter feito de uma outra forma, né? Muitos não sabiam que a tecnologia, né, assim, era desconhecido, né, para eles. E outros também falavam, os médicos aqui não gostam disso não, que eles gostam do outro, sabe? Então, assim, há uma dificuldade também, passa pela questão, se você for tentar fazer a jornada de um ciclo, né? De quando a tecnologia foi demandada para a Conitec, por tudo onde ela passou, até ela ser financiada, você vai ver milhões de nomes. Você tem que ter nossa, assim, tem que ter muita perspicácia para você ir associando, porque ela não segue o nome correto, assim, é diferente de medicamento. O medicamento tem um nome, né? Não tem muitas variações, né? Porque acho que é o princípio ativo, né? Acho que usa o princípio ativo, mas acontece isso também, assim, no dispositivo, às vezes você coloca e passado 2 anos, ninguém usou assim, foi uma experiência de vida, né? Que aconteceu com a gente. Depois a gente começou a fazer isso com as outras que ia ser incorporadas, mas a gente tinha que ir atrás do serviço mesmo, né? Ligar no serviço, para quem é que, olha, sabia que tem isso, né? Falta de recurso, né? Ou não é. No caso lá da Gamma Probe, eu lembro que tinha, assim, algumas resistências do médico em pedir, entendeu? Porque eles eram acostumados com outro procedimento. Acho que existe também, acho que um ciclo de adoção que passa pela comunicação, de estratégia de comunicação. É isso mesmo, tem que comunicar melhor também as coisas, né? Agora vou passar para a Daniela, que está com a mãozinha levantada. Oi, boa tarde. Eu sou Daniela. Eu tenho uma dúvida sobre, na verdade, é uma curiosidade. Pensando na TS precoce dos produtos médicos, eu queria saber se existe algum movimento com relação aos produtos reprocessáveis que apresentam problemas depois na prática clínica. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, do adenoscópio, que apresenta depois, a gente tem estudos de vida real, né, que apresenta casos de infecção, porque eles são de difícil reprocessamento, fresas que são utilizadas na ortopedia, produtos de uso único que a gente reprocessa e a gente não tem muita clareza sobre o reprocessamento desses produtos de uso único e a regulamentação deles. Eu queria saber se existe algum movimento em relação a isso. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Daniela. Assim, esses estudos de desempenho daquela tecnologia geralmente acontecem nos serviços. Então, as pessoas que estão nos hospitais, né, principalmente setor de engenharia clínica, enfermagem, comissão de infecção hospitalar,
eles estão gerando estudos, né? Eles estão avaliando aquelas tecnologias. O que a gente não tem é um repositório com esses estudos. No governo federal, é mais difícil você encontrar esses estudos de monitoramento do uso de dispositivos. É muito mais difícil. A gente tem aí, se entrar no site da Conitec, tem lá um monitoramento, né? Aí tem um monitoramento do horizonte, né, de tecnologias que estão por vir e daquelas pós-incorporação, né? Eu estou monitorando o uso. Existem vários casos de medicamentos, mas ainda é muito difícil de equipamentos, de dispositivos. Por quê? Geralmente, esses dispositivos, eles estão no serviço, as áreas dos serviços acabam avaliando, identificando, e, assim, às vezes ali reporta a Anvisa, se tiver alguma falha, né, ao sistema de vigilância, mas a gente não tem, assim, acho que o grande base de dados, um repositório com essas informações. Eu tenho muitos amigos, eu tenho um grupo de WhatsApp, e eu vejo o pessoal fazendo estudo sempre, né, algum fabricante deixa aquela tecnologia para ser testada. Aí ele fica com 2 equipamentos ali testando, com 2 marcas diferentes. E aí ele gera relatório, ela gera um relatório comparativo e tal. E aí depois o outro colega, no outro hospital, vai fazer a mesma coisa. Mas ainda bem que tem um grupo de WhatsApp para alguém falar, olha, já fiz esse estudo. E aí compartilha, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade de conseguir compartilhar. Muitos desses estudos é muito difícil de publicar em literatura científica, até porque é caro. Muita gente, às vezes, assim, não é todo mundo que tem redação científica para publicação, tem tempo disponível, acaba ficando muito mais na academia, né? Mas, sim, eu imagino que quando o hospital vai comprar, no processo de aquisição, deve ter vários estudos, mas a gente só não tem um local onde a gente consegue acessar esses estudos. E do governo federal, boa parte que sai dos estudos da Conitec, da incorporação, que é a parte mais que é demandada da Conitec, o setor de dispositivo é 10%, ela é muito pequena em relação aos demais, né? Então, a nossa demanda é muito inferior, 10% a 12%, é pequena. E das outras que não são para incorporação, né, que é o monitoramento do uso, a reavaliação ou para desinvestimento, é menos ainda, né? Eu acho que existe, a gente que não está visível, né? A gente gostaria de tornar eles mais evidenciados, né? Disponibilizados, né? E eu acho que, assim, justamente por ser o menor número, mas, por outro lado, ser aqueles equipamentos, aqueles, né, dispositivos que rapidamente muda, né, a tecnologia, eu acho que é uma prioridade, na minha opinião, para monitoramento no pós-incorporação. Você citou os relatórios pós-incorporação de medicamentos, mas nós fomos avaliar no nosso grupo de pesquisa e nós vimos que, assim, são mais diversos os relatórios, eles não têm um padrão. Uns monitoram economia, outros monitoram evento adverso, outros monitoram a eficácia. Então, assim, não tem um padrão para o monitoramento, embora a gente tenha, né, guia, dependendo de quem faz, é de um jeito diferente, não tem porquê quais foram as prioridades, quais foram as demandas. Então, nesse quesito monitoramento pós, a gente tem muito que evoluir ainda. E aí, só, né, falando também, complementando aí na pergunta, isso é uma coisa que eu lembro, ó, há anos que a gente discute isso, né, em tecnovigilância, né, como segurança, como, assim, já tem década mesmo, começa a denunciar a idade, né, Fótimo? Mas décadas de discussão, porque tem o mau uso, né, e a gente precisa monitorar mau uso também. Às vezes o fabricante coloca, a Anvisa, então, como é que fala? Registra, né, dentro daquele escopo ali, mas a gente tem o mau uso também. Então, é importante a gente fazer esse monitoramento também casado com a fármaco e com a tecnovigilância, assim, quando a gente falando aqui de dispositivos com a tecnovigilância na Anvisa, né? Eu acho que o papel da Anvisa no Aconitec também é levar dados de vigilância pós-mercado, né? Pós-uso dos produtos, pós-comercialização dos produtos, para levar essa informação no ato também de uma avaliação ou na solicitação de uma desincorporação, né?
E acho que, Daniela, acho que uma coisa também que seria importante, né? Tem muita experiência acumulada, né? A gente tem várias experiências acumuladas. E quando entra em consulta pública, essas experiências são válidas. Então, assim, a gente ou quem trabalha no hospital com aquela determinada tecnologia, né, está dentro do serviço, se ela pudesse contribuir na consulta pública sobre as experiências, assim, a manutenção, problema de assistência, problema no uso, no processamento, colocar essas experiências para os relatórios da Conitec. Então, acho que eu vejo, às vezes, assim, nesses grupos, né? Geralmente alguém fala, eu vou fazer aquisição, eu estou pensando nessa tecnologia. Mas, sempre vai ter um colega que teve experiência e compartilha. Então, essas experiências que a gente compartilha, que a gente pudesse também colocar nas consultas públicas, né? Quando disponibilizado. Eu não sei se todo mundo, existe lá na Conitec um caminho que você pode pedir para eles mandarem tipo uma mala direta, ou você pode se cadastrar como interessado, né? Então, os profissionais interessados podem se cadastrarem, primeiro para contribuir a partir de consulta pública, mas também como aquele profissional que pode participar da reunião e dar o seu relato, né? Esclarecer dúvidas e trazer as experiências, né? Esses relatos de experiências são importantes, né? Nem tudo está na literatura, né? Exato, e é por isso que serve a consulta pública, né? Para a gente dar a SUS real, né? Colocar lá na consulta pública o que está rolando mesmo no país. Mais alguém, gente? A gente está chegando mesmo ao final, né, da nossa primeira palestra. Então, assim, eu agradeço imensamente, né, a presença de todos aqui, especialmente da nossa palestrante. Então, nós ficamos aqui o tempo inteiro com 80 pessoas, viu, Fotne? Ligados com perguntas e tudo mais. Então, as pessoas que vão nos assistir, né, agora no YouTube, né, que essas pessoas possam, então, também assistir as próximas palestras. Até o dia 15 vai estar aberta a inscrição mesmo, oficialmente, e depois só mesmo via o YouTube. Então, eu te agradeço imensamente, Fátima, mais uma vez, por ter topado assim de cara, em cima da hora, bora, vamos fazer, porque a aprovação chegou, a gente agora, né, vamos fazer. E a Fátima super topou. Obrigada pelos seus conhecimentos compartilhados e por todo o avanço, né, que vem sendo feito no país, graças ao seu esforço também. Obrigada, gente. Eu fico à disposição. Agradeço aí a audiência também, o convite, Elaine. Muito bom fazer parte aqui desse momento com vocês. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Então, até dia 16. Tchau, tchau. Obrigada, pode. Tchau, gente.